Bom dia, a gente vai dar continuidade aqui à nossa reunião. Na verdade, é um caso clínico de um paciente que está internado agora na nossa enfermaria. E eu trouxe a pedido do pessoal do cateterismo a nossa opinião, a conduta desse paciente. É um paciente masculino de 61 anos, casado, natural e procedente de Campinas. Ele procurou o pronto-socorro aqui da Unicamp com a queixa de dor torácica que surgiu há 10 dias atrás. Ele negava outros sintomas prévios. Então, paciente com história de dor precordial típica, com início há 10 dias, negava outros sintomas, era previamente assintomático. Ele referia piora do desconforto nas últimas 24 horas antes da chegada dele aqui no pronto-socorro. Na ocasião, a dor irradiou-se para o pescoço, dorso e para o membro superior esquerdo. O paciente tinha um histórico de hipertensão arterial, era sedentário e tabagismo. Desconhecia diabetes, desconhecia dislipidemia e negava drogadição. Desconhecia também história de DAC na família. Durante esses 10 dias, desde o surgimento dos sintomas, esse paciente portava com ele na entrada do hospital um teste ergométrico, o qual sugeria a presença de coronariopatia isquêmica. A gente vai ver já já os traçados. O exame físico, o que chamava atenção era apenas a pressão arterial elevada na entrada, 180 por 90 milímetros de mercúrio, uma frequência cardíaca de 89 batimentos por minuto. Os demais exames físicos, nada digno de nota. Esse era o eletro de admissão aqui no pronto-socorro. Chamava atenção por um discreto infra-DST aqui de V3 a V6. Estava com dor, no momento de desconforto. Posso passar? Após 2 horas da dor, ele ainda com dor, a gente fez um novo eletrocardiograma, chamava atenção a melhora do ST, porém com alteração da onda T importante, V5, V6, D1 e AVL também. Vou voltar aqui para a gente... Opa. Alteração dinâmica. O ST melhorou, porém ele piorou a onda T. Ele inverteu a onda T. Espera aí que aqui é complicado. Aqui é o eletro após 24 horas da admissão. Um eletro praticamente idêntico àquele de 2 horas de dor, de 2 horas de admissão. O paciente mantinha a onda T invertida aqui, que ele não tinha antes na admissão, porém o ST se manteve estável. O teste ergométrico que ele fez 3 dias antes da admissão, no período antes de procurar o pronto-socorro, era um teste ergométrico sugestivo de isquemia, tá? Por infra-DST, a gente vai ver já já os traçados. O paciente fez o protocolo de Elestad, ele suportou 3 minutos e 23 segundos do protocolo, chegando a uma carga de 7 metros, uma carga no pico do esforço. Aqui era o eletro em repouso do paciente, ele já tinha um discreto infra-DST aqui em D2. Aqui no pico do esforço, com 7 metros, o paciente apresentou um infra-DST importante, aqui principalmente na parede lateral, V4, V5, V6, D2 também. A gente vai ver que na parede inferior também, em AVF, com um suprazinho em AVR também. Aqui já na recuperação, houve melhora do segmento ST, mas ainda manteve-se com o infra-DST. Então, o teste ergométrico foi laudado como sugestivo de isquemia. Aqui a gente tem a curva de enzimas cardíacas, enzimas de necrose miocárdica. O paciente teve uma curva positiva, uma troponina máxima depois de 60 horas da admissão, uma troponina de 1,05, uma CQMB máxima de 90, uma CPK de 540. O leucograma, o HB e as plaquetas normais, função renal também normal.
Foi calculado, então, foi feito o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio sem supra-DST para esse paciente. Eu calculei aqui os scores de risco para esse paciente. No time risco ele pontuou com 4 pontos, em torno de 20% de mortalidade ou reisquemia em 30 dias. Já no Grace Score, 20% de morte ou reisquemia na internação, 32% de morte ou reisquemia em 6 meses. O paciente, então, a nossa conduta, isso foi no final de semana, faz 2 dias que esse paciente se encontra com a gente, e a gente programou tanto fazer um ecocardiograma, quanto fazer o cateterismo assim que possível. Nesse caso, a gente fez o cateterismo ontem ainda pela manhã. Aqui é a passagem do fio guia. Pode passar. Aqui. Pode passar, por favor. Tentativa de cateterização da coronária esquerda. Aqui a gente encontra uma coronária esquerda trifurcada, com uma lesão importante aqui no ósteo, esse ramo aqui intermédio, tá vendo? Trifurcação da artéria coronária. Aí a gente vai encontrar a DACX sem nenhuma obstrução significativa. A gente vai ver na outra incidência, onde a gente abre melhor esse tronco e vai ter ideia melhor da localização dessa lesão. Então, é uma lesão bastante importante num ramo grande, né, um ramo intermédio, não é o ramo mais importante da coronária esquerda, mas a localização de difícil intervenção do ponto de vista de angioplastia. Para, por favor, Zona. Bom, a questão é o seguinte, a dificuldade por ser no ósteo, existe o risco de dissecção, isso aí dissecaria um grande risco de dissecar o tronco. Existe o risco também do estente ficar dentro do tronco, uma parte do estente ficar dentro do tronco, e isso predispor a um evento futuro, uma obstrução ou até uma oclusão futura. Além do risco também, a gente vai ver em outra incidência que existe placas de cálcio aqui, dessa placa migrar para um descendente anterior ou a circunflexa, que são ramos mais importantes que o intermédio. Aqui novamente, descendente anterior, intermédio, circunflexo. Aqui, para, por favor, Zona. Coloca um stop. Aqui a gente vê bem a saída do tronco. Aqui existe uma placa de cálcio. Aqui esse cálcio, durante a intervenção, durante o implante do estente, esse cálcio pode migrar tanto para CX ou para DA, além dos outros perigos da intervenção que eu já citei. Bom, a gente vai ver nas próximas incidências que não há mais lesões coronárias, a não ser essa lesão única, no ramo intermédio, um ramo importante para o paciente. Vou passar a zona. A gente vê bem. Passa, por favor, zona. Coronária direita sem obstruções. Ainda na coronária direita. Aqui a ventriculografia. A contração é boa. A fração de ejeção no cateterismo foi calculada em 48%. Aqui a gente vê melhor a parede septal e a parede lateral. Acho que tem outra incidência melhor. Essa. Aqui a gente vê, foi dado como acinesia aqui da lateral, a parede, no ápice da parede lateral, com a hipocinesia na base da parede lateral. Esse foi o laudo do cateterismo. Com a parede septal com boa contração. Uma fração de ejeção de 48%. Lembrando que o cateterismo foi feito com 2 dias
da admissão, porém já com 12 dias de evento, com 12 dias de dor. Aqui é o lado do cateterismo, conforme eu falei, uma lesão única, com uma suboclusão do ramo intermédio, um ramo importante para o paciente, uma fração de ejeção de 48%. Bom, devido às dificuldades da intervenção e os riscos que o paciente ia sofrer, o pessoal pediu para a gente questionar aqui a conduta desse paciente. Houve esse questionamento, se já tinha parede, grande parte da parede tinha ido embora por causa daquela cinesia, se já havia necessidade de quantificar a isquemia para ver até que importância era esse ramo, ou se o paciente ia para tratamento conservador ou era submetido a angioplastia. O paciente está assintomático no momento, evoluindo bem. Bom, vamos, onde é que está o outro? Andrei. No Vanquish, quando foi publicado, eles cunharam um termo que chamou reflexo óculo-estenótico, para quando a gente vê uma estenose e acha que tem isquemia. E o Pedrinho hoje lançou o reflexo óculo-amaurótico. Se você não fez isquemia com aquela diagonalis, fazer teste de isquemia não justifica, não. Eu acho que lógico que eu não faço angioplastia, eu não sou hemodinamicista, não posso propor, mas eu tenderia a insistir com angioplastia, porque fazer uma revascularização no paciente desse com uma lesão proximal e tem seus riscos, como tem toda lesão, mas eu tenderia a preferir angioplastia. Biteca. Passou a hora do tratamento clínico, ele já é um paciente com complicação, né? Não tem que quantificar nenhuma isquemia, ela está mais do que quantificada, ela estava presente, ela trouxe o paciente para o hospital, ela modificou enzimas, portanto tem isquemia grave, isquemia potencialmente capaz de causar complicações. Angioplastia como primeira proposta, se o hemodinamicista não está à vontade, chama o cirurgião e pede para fazer uma cirurgia minimamente invasiva, que eu acho que nesse caso daria, mas que esse paciente tem que ser revascularizado, eu não tenho dúvida. William. Olha, eu concordo plenamente com o que o Dr. Bittencourt falou. Sou exatamente da mesma opinião. Alguém tem alguma outra opinião? Beto? Não, só estou segurando o microfone. Bom, eu acho que... aqui nós temos que, algumas coisas a gente podia comentar desse caso para aproveitar mais o caso. Quer dizer, se existe uma coisa que hoje, uma situação em que a conduta ficou bem estabelecida e praticamente não há dúvida, é que na síndrome isquêmica aguda, a intervenção é o melhor tratamento. A dúvida que existe hoje na síndrome isquêmica aguda é o momento em que você vai fazer a estratificação invasiva e o momento em que você vai fazer a intervenção. Muito precoce significam nas primeiras 6 horas, mais tardio significam até 24, 48 horas. No paciente que evolui estável, sem comprometimento da função hemodinâmica, você está autorizado a aguardar 24, 48 horas, ou talvez até um pouco mais para fazer o cateterismo. No paciente que está instável do ponto de vista hemodinâmico, ou com alteração eletrocardiográfica muito importante, muito dinâmica e com muito sintoma, você deve antecipar o quanto puder essa intervenção. Há alguns meses atrás saiu um estudo no JAMA, e que esse estudo tentava saber da pertinência da intervenção coronária em pacientes que eram submetidos a tratamento percutâneo. E os autores desse estudo pegaram as diretrizes
europeia e americana fundamentalmente, e viram se o tratamento que tinha sido feito naquela imensa população de pacientes estava de acordo ou não com a diretriz. E eles dividiram os pacientes em agudos e crônicos. Na população crônica, surpreendentemente, 13% dos doentes tinham contraindicação para ter feito angioplastia e tinham sido submetidos à angioplastia. 49% apenas tinham indicações adequadas com as diretrizes e os restantes eram indicações duvidosas. Ou seja, no paciente crônico ainda existe uma grande discussão quanto à intervenção. Quando os autores desse estudo fizeram a mesma análise nos pacientes agudos, na interpretação deles, 98% dos pacientes que foram submetidos à intervenção percutânea estavam de acordo com as diretrizes. Isso é para mostrar que no agudo tem muito pouca dúvida hoje do que a gente deve fazer. Então, um paciente com síndrome isquêmica aguda, e aliás muito bem apresentado, que mostrou o alto risco por 2 scores de risco diferentes, tanto o Grace como o TIMI, dando a probabilidade de eventos que o doente ia ter nos próximos, a curto e a médio prazo. Então eu não tenho dúvida que deve fazer a intervenção. O segundo ponto é qual a intervenção? Percutânea ou cirúrgica? Bom, isso vai depender do seu hemodinamicista e do seu cirurgião. Quer dizer, se o hemodinamicista, como o Bittencourt falou, não está confortável de fazer naquela lesão porque ela é proximal, porque ela é ostial, porque ela tem muito cálcio que pode comprometer, não tem problema nenhum. Passa para a cirurgia. E aí, e é muito bem, como ele tem uma lesão única e as outras coronárias são boas, tem 61 anos de idade, e nós podemos controlar os fatores de risco de maneira adequada, uma mamária para essa artéria tem uma evolução muito favorável. Durante um bom tempo, tanto o William como eu indicamos esse tipo de procedimento para diversos doentes que tinham lesão única de DA, e a gente achava que a mamária DA era um bom procedimento, e continuo achando que uma lesão proximal da DA desse tipo, se fosse DA e não intermédia, o uso da mamária é uma boa alternativa. Acho que aqui é uma boa alternativa. Eu não faria nenhum outro exame e faria intervenção, ou cirúrgica ou angioplastia. Alguém tem outra opinião? Então, intervenção para ele. A pergunta é quando? O mais rápido, o tempo de marcar e fazer. Se for cirurgia, ele deve estar tomando clopidogrel e aspirina, tem que suspender o clopidogrel pelo menos por 5 dias. E nesse período manter com heparinização plena. Mais alguma dúvida? Beto, vamos para o próximo.